Pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Esse mês de janeiro, sempre a gente começa, com novas resoluções, com novas ideias, com novos planos. E para começar esse ano, então, eu queria propor novos encontros. Ou encontros que devem se repetir com frequência. E o melhor encontro que a gente pode ter é com Cristo. Então é isso que a gente vai falar ao longo desse mês, sobre encontros que transformaram. Então, no Evangelho de João, nós vamos ler os primeiros 14 versículos. Diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor. Obrigada porque o Verbo andou entre nós, o Verbo nos mostrou como ser, como agir, como ser humano. Obrigada porque esse Verbo se doou de uma forma incondicional na cruz por nós. E o Verbo ressuscitou. E é esse Deus que nós adoramos, que nos conhece, que sabe quem somos e que olha por nós. Ilumina com Teu Santo Espírito esse momento de meditação da Tua Palavra. Fortalece a nossa fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus ele é apresentado aqui pelo evangelista João como a vida. Não é qualquer vida, mas como aquele que derrota as trevas e a escuridão. Como aquele que afasta o ser humano da fonte do mal, da fonte das trevas, O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como aquele que se autodefine como promotor da vida. Se você olhar e for olhando com calma, Jesus diz no Evangelho de João que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Jesus diz ainda,
João vai falar: creiam que Jesus é o Messias, Filho de Deus, para que crendo tenham vida por meio dele. Fora o texto clássico, né, que a gente já sempre traz a memória, que Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Logos, essa palavra que é a vida, é também a luz. E aqui a luz está realmente em contraposição com a escuridão, com as trevas, que é a ideia mesmo de pecado, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que faz separação entre o ser humano e Deus. E apenas essa luz, apenas o Logos, apenas a palavra, apenas aquele que é a verdadeira vida é capaz de dissipar essas trevas. É isso que João vem trabalhar, né? Que é a luz que põe fim ao caos do pecado que foi colocado lá em Gênesis. Se a gente colocar esse texto aqui em paralelo com Gênesis 1, né, ele tem alguns paralelos interessantes. E é o que João vem discutir aqui, que o caos que existe em nós por causa do pecado, que existe na criação lá do início, só é dissipado em Jesus. Então, aqueles que creram são tomados então como filhos e filhas de Deus. Não por merecimento ou por boa vontade, como a gente viu, não por livre escolha, mas através da ação de Deus. E nesse sentido, a filiação divina dos que creram é presente e merecido de Deus por nós, para nós. É presente, é graça. E Deus dá o primeiro passo, né? Então ele vem na nossa direção através de Jesus, o Verbo encarnado. A resposta a essa ação de Deus é a incredulidade de uns e a fé de outros. Seja qual tenha sido a resposta de alguns ou outros nesse momento, eu me dirijo para você, que acredita que fez a boa escolha, ou que Deus escolheu para ser seu filho. É interessante porque às vezes a gente entra nesse mérito, como a gente viu, do livre-arbítrio, sem ter as concepções de conceitos, mas no final, seja qual for a concepção de conceito, se eu escolhi ou se Deus me escolheu, a graça e a salvação depende única e exclusivamente do que Cristo fez na cruz por nós. Seja se eu disse sim, ou se eu acho que eu disse sim, ou se não, Senhor, eu rendido estou, aqui estou, tudo depende única e exclusivamente da obra de Cristo na cruz, da obra expiatória, daquele que morreu no nosso lugar, a morte que era nossa, para que a gente fosse salvo. Cristo é a resposta. O fato é que, seja qual for a concepção que a gente escolha acreditar, é impossível ficar indiferente diante do Verbo encarnado. É impossível. Então Jesus ele desce, ele renuncia à sua glória, ele se faz ser humano como nós, como eu, como você, que chora, que ri, que sente fome, né, que tem necessidade, mas não foi só para morrer na cruz no Calvário, não foi só para nos salvar, mas também para nos mostrar como nós devemos viver como seres humanos. Porque ele não pode pedir de nós algo que ele não possa mostrar, que ele não possa nos dar na nossa condição. E nesse sentido, Jesus veio e teve um encontro pessoal com cada um de nós. Eu espero que você tenha tido um encontro pessoal, que você não tenha só, eu creio porque minha família crê, meu esposo crê. É importante nessa hora, e se você não teve, que você possa realmente querer isso, pedir isso para Deus, porque isso é algo bom que se deve pedir. Porque também tem a questão de ter tido um bom encontro, e na nossa caminhada de vida, às vezes a gente tem se distanciado.
Justamente por causa da nossa natureza pecaminosa, como a gente viu na escola bíblica, a única coisa que a gente consegue fazer de fato, de boa vontade, é se afastar de Deus. A gente consegue fazer isso com maestria. E nesse sentido, existe algo que em Jesus que cativa e nos constrange. Que constrange as pessoas. Um verdadeiro e profundo encontro com Ele nos dá um novo sentido, nos dá um novo horizonte. Não transforma apenas as circunstâncias, mas nos transforma. Quem nós somos, como nós vamos viver. Então tudo que o Espírito Santo quer hoje de nós, né, é a gente dar essa oportunidade para esse reencontro, ou esse reencontro ou encontro, seja como preferir, uma vez que você aceitou a Cristo. É sempre importante, a gente sempre reencontra Cristo quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente participa da vida em comunidade. Toda vez que nós nos reunimos aqui, é uma forma de nós encontrarmos Cristo. Através da meditação, através das canções, através de Cristo que está no outro. Das exortações. Então, também são formas de reencontrar, são formas de renovar a nossa fé, o nosso contato com o Salvador. É por isso também nós nos reunimos em comunidade, não só porque é bom, né? A gente gosta de ouvir histórias, mas porque Cristo reacende a nossa fé quando nós nos reunimos como comunidade. E esteja certo disso, Ele prova o seu amor por nós, não só pelo que Ele nos ensinou, falou ou fez, mas pelo fato de ter vindo. Ele não precisava. Deus poderia simplesmente falar, todo mundo salvo, igual o Thanos no final do Vingadores. Não, é muito mais que isso. O seu amor por nós fez com que Ele descesse a essa terra e procurasse pessoas necessitadas, pecadoras, desprezadas, desvalidos. Porque Ele mesmo disse que quem precisa de médico são os doentes. Então, na nossa necessidade, Ele vem nos encontrar desde sempre. Deus é um Deus de encontro, que busca. E esse encontro mostra pra gente que a gente não precisa construir uma escada de méritos. Que a gente não precisa construir uma escada de boas obras, de boas intenções para alcançar Ele. Porque é Ele quem faz o caminho até nós, e esse caminho é completo. Quando Ele vem montar a sua tenda no nosso meio, através de Jesus Cristo. Quando a gente deixa, porque essa ideia que a gente deixar Deus nos alcançar, Ele é tão maravilhoso que Ele é um Pai, que deixa a gente achar que a gente faz alguma coisa de boa vontade. Aí essa aqui eu vou abrir uma exceção. Só quem é pai e mãe sabe quando você quer que um filho faça alguma coisa que ele não quer fazer, mas aí você precisa induzi-lo a fazer, para que ele ache que aquilo é muito bom dele fazer. E você começa a falar, você coloca ali na frente, você deixa ali, né? Que é uma batalha que eu sei que todo mundo já teve. Se você foi filho, você já teve isso. Escovar o dente. Para que escovar o dente? Mas no final da noite, toda noite você escovava. Seja por briga, por pressão, ou porque, nossa, que legal escovar o dente. Minha mãe e meu pai estão escovando. Aí tem lá uma escovinha diferente. Então Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a gente achar que a gente quer alguma coisa, que a gente busca. Por isso que essa questão de livre-arbítrio, né, como a gente viu na escola dominical, é tão complexa. Porque Deus, eu creio que como um bom pai, como diria a canção, deixa a gente achar que a gente está decidindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mas Ele, de uma forma muito amorosa, nos ama tanto que vem mostrar o que é bom pra gente. E nesse sentido, Ele nos encontra. E esse encontro nos transforma. E é importante que esse encontro crie na gente gratidão e alegria.
Esse encontro nos enche do amor que Ele tem, e esse encontro nos leva ao movimento de construção de novos caminhos para pessoas que, assim como nós um dia não tínhamos encontrado a Deus, possam encontrar a Deus. E nesse sentido a gente constrói caminhos de encontro, porque Cristo também nos chamou para isso. Então o encontro verdadeiro com Jesus muda a nossa realidade a tal ponto de nós queremos mudar a realidade de outras pessoas, de mostrar para ela novos começos, novos anos, ano novo, né? A gente sempre fala ano novo, novos planos, novos trajetos, porque existem casos em que isso parece não acontecer. E aí eu queria mostrar para você alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, o jovem rico, ele ficou no quase. Ele encontrou Jesus, ele perguntou para Jesus o que ele devia fazer, e Jesus disse para ele que era só ele vender os bens e segui-lo. E o que acontece com ele? Ele sai da presença de Jesus triste e decepcionado. Nicodemos, embora ele encontrou Jesus, ele admitia que Jesus faltou pouco, faltou coragem, faltou ousadia, porque se a gente analisar um pouquinho mais os evangelhos, a gente percebe que ele deixou o medo da recriminação e a perda de status falar mais alto. O que impedia ele de confessar publicamente que ele conhecia Jesus. Talvez ele tivesse vergonha, ficou no quase. Os 9 leprosos, lembra lá dos 10? Só um volta para agradecer. E os outros 9? Também não encontraram com Jesus? Também não tiveram as suas realidades transformadas? Mas para eles só tiveram de Jesus o que eles queriam, era cura física. E nunca mais voltaram, nem para agradecer. Muitos de nós acabam por esses caminhos. Até encontram Jesus, mas não se envolvem com Jesus. E o nosso desafio, então, para um novo ano, é se envolver com Jesus. Porque nós queremos que todos encontramos. Já que vivemos num país cristão, ou que se diz cristão, de alguma forma todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo Natal, toda praça tem presépio. Toda Páscoa tem sempre aquela discussão, né? Se é ovo, se é coelho que traz ovo, se é Jesus. Nós vivemos, né, essa concepção de fé. Então todo mundo em algum momento da sua vida vai encontrar com Jesus. Seja através de uma pessoa, numa celebração, porque quantos cultos ecumênicos, às vezes as pessoas são obrigadas a participar pelas suas atividades sociais. Não se fala de Jesus nesses lugares? Não se prega o Evangelho nesses lugares? A gente acredita que sim. Nós celebramos recentemente o Natal. E será que foi Natal para todo mundo? Será que foi Jesus nascendo para todo mundo ou foi só mais um presente novo? O fato é que a resposta depende de se envolver com Jesus. Encontros acontecem. Mas o importante é se envolver com a pessoa desse encontro. Então, a ação de Deus, ela é impossível ficar sem resposta. Ou eu respondo com fé e me envolvo com Cristo, ou eu viro as costas. E foi só mais um encontro. Foi só mais um culto. Foi só mais uma oração. Foi só a cura que eu precisava. Foi só a bênção que eu queria. Agora que eu já tenho isso, eu não vou lá todo domingo, né? Cansa, pensou? Né? Toda semana. Vocês não têm mais o que fazer, não? Não tem carteirinha de clube? Não tem família para visitar? Não tem outras coisas? Então, o encontro com Cristo, para que Cristo realmente, para que seja Natal, para que seja, como a gente celebrou essa semana, a Epifania, né? Deus no meio de nós precisa de envolvimento. Cristo nasce, Ele quer nascer sempre, de novo, na minha vida, na sua vida. Não tem uma música do Roupa Nova que diz que é Natal todo dia? Então, Ele quer
alcançar a nossa vida, Ele quer ser luz, Ele quer salvação. E o encontro real, profundo, que demanda envolvimento, deixa cicatrizes, deixa sinais. Deixa sinais. E o fato é que esses sinais, eles são fundamentais, porque um testemunho de verdade, da realidade, do poder desse encontro, tem sinais. E sabe quais são? Vamos pensar em algum deles. E aí aqui vamos ver. Primeiro, as obras. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. As obras são testemunho da verdade. Quais têm sido as nossas ações? O que a gente tem feito com a salvação que a gente recebeu? Quais são as obras que elas têm? Quais são os resultados disso tudo? Segundo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O testemunho do que nós temos vivido e ouvido. Sabe aqueles encontros, quando a gente é adolescente principalmente, a gente encontra aquele amigo que a gente só fala daquela pessoa, que até a mãe e o pai falam, pelo amor de Deus, você só fala da pessoa. Quem que é essa pessoa? Então você encontra alguém, você precisa conhecer um amigo meu, porque esse amigo é muito gente boa, e ele gosta desse mesmo assunto, você vai gostar de... Não é assim quando aquela coisa floresce, aquele encontro, funciona assim com Cristo também. A gente testemunha, a gente fala quem Ele é para as pessoas, o que Ele tem feito. E nesse sentido, muitos têm ficado quietos hoje em dia, não por vergonha, não por falta de eloquência, de capacidade, não porque não sabe falar, não por falta de oportunidade, mas por falta de um real envolvimento com Cristo. Por falta de um real envolvimento. E a lógica é simples: encontro verdadeiro, mudança de vida, transformações, sinais, marcas, é igual a testemunho. Não estou falando que você precisa ser o tagarela, igual o burrinho do Shrek, falando de Jesus para todo mundo, sendo o chato do pedaço. Mas a sua vida testemunha de quem Cristo é. Esse encontro foi tão profundo na sua vida que realmente quem te encontra, que não é daqui, que não é da igreja, sabe que você é crente. Às vezes a pessoa nem fala, é os agentes secretos do reino. Ninguém sabe que a pessoa é crente. Não é capaz de falar assim, nossa, então domingo na igreja. E às vezes a pessoa, na igreja? Então não, eu vou. E nisso você desenvolve uma conversa. A gente tem falado bastante sobre isso nos últimos tempos, mas o fato é que um encontro que tem envolvimento, ele traz para nós testemunho. E o poder do testemunho é forte. A gente sabe, a Bíblia mostra para a gente, por exemplo, que Zaqueu teve um encontro com Cristo e o impacto foi tão grande no seu caráter e na sua vida, que isso transformou a vida dele. Ele deu metade do que ele tinha. Ele tentou ressarcir quem ele defraudou. A mulher samaritana, por exemplo, é um dos grandes exemplos de poder de um encontro de transformação. Ela sai da presença de Jesus e vai falar de Jesus para todo mundo. E naquele lugar, praticamente, a cidade inteira se rendeu a Cristo, através do testemunho dela. E a grande graça de um testemunho é que não é ele que transforma quem ouve. Não é o testemunho. Ele é apenas aquilo que encoraja aquela pessoa a buscar ter um encontro que transforma. Filipe, um dos apóstolos, inspirado e impactado por ser encontrado por Jesus, logo procura e encontra quem? Natanael. Você precisa saber, eu achei o Messias. Você precisa encontrar ele. E mediante o ceticismo de Natanael, porque Natanael, tipo assim, você está brincando comigo? O que Filipe fala para ele? Vem ver, vem ver. E essa frase tem um quê de venho e veja com os seus próprios olhos, E Natanael também tem um encontro com Jesus. E todo encontro, então, um encontro que tem esse envolvimento, ele traz para nós sinais de transformação.
E esses sinais, eles são simples e eles são fáceis, como a palavra de Deus nos diz. Primeiro, a pessoa que teve o encontro, ela tem as marcas, os sinais de amor. A Bíblia diz: nisso serão conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A obediência: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Atitude, comportamento, fruto do Espírito que a gente tem visto nas quintas-feiras no culto de oração. A gente retorna agora em fevereiro com o culto de oração e a gente parou na longanimidade. A gente tem também aí as características e a mente de Cristo, uma mente transformada. E as boas obras como fruto de uma vida piedosa, de uma vida transformada. E o propósito de ser transformado é da glória a Deus. O propósito de ser transformado é Deus cumprindo o seu propósito na vida de outras pessoas através de nós. Nós também abrimos caminhos para novos encontros. O que hoje o mundo chama de networking, a gente chama de testemunho. Vamos falar para as pessoas que a gente conhece do bom negócio que a gente fez, do bom encontro que transformou a nossa vida. O propósito desse encontro, de ser transformado, é que o nosso ensino seja realizado com conhecimento e autoridade. Eu sei quem Cristo é. Não porque eu tenho a prepotência, mas porque Ele me mostra na palavra, todo dia, quem Ele é, o que Ele faz. E por fim, que nós estejamos preparados para quando Ele voltar, porque Ele diz que vem. E a gente espera ansiosamente. E aí eu queria concluir essa mensagem dizendo que por fim uma vida transformada é o reflexo de um verdadeiro encontro e envolvimento com Cristo. A realidade e os efeitos da transformação, eles são visíveis, eles devem ser presentes na nossa vida. E isso, mais do que importante, é necessário. É necessário. Eu preciso realmente deixar Deus ser não apenas Salvador da minha vida, mas Senhor da minha vida. Deixar Ele me moldar conforme Ele quer que eu seja. Desenvolver a salvação que Ele me deu. O Logos, a palavra que veio montar a sua tenda no nosso meio, cheio de graça, de verdade e de amor, muda quem nós somos. Esse encontro muda quem nós somos e nos leva realmente a uma resposta de fé, a uma resposta em que esse verdadeiro encontro faz com que a gente testemunhe, que a gente viva esse evangelho aonde nós estivermos, porque ele é a vida que gera em nós vida. Traços de vida: vida espiritual, vida eterna, quebrando a morte espiritual e a morte eterna, e os traços de morte que ainda rondam a nossa realidade por causa do pecado. Infelizmente a gente ainda tem a morte física, essa a gente ainda chora, a gente ainda sente, a gente ainda lamenta, na expectativa de que Cristo vem para acabar também com ela. E que a gente viva de fé em fé, porque Ele é a vida, Ele é a luz, e Ele montou uma tenda no nosso meio. Que nós possamos ter uma vida realmente cheia de graça, cheia de verdade e cheia de amor, porque Ele é amor. Assim seja em nome de Jesus. Amém? Seja